Olá, torcedora do Cerulho, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Neto, ao meu lado a Aline Klug. Nós estamos aqui hoje com o presidente Gilmar Schneider para ter um papo de torcedor para torcedor. Tudo bom, presidente? Tudo bem, prazer falar com todo torcedor e espero que seja uma conversa bem boa. Assim esperamos. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Nós fizemos parte da nova assessoria de imprensa do Esporte Clube Pelotas e começaremos essa entrevista, então, com as perguntas que foram enviadas por membros do Arquivo Lobão. Presidente, vamos falar então sobre as relações que devem existir entre os envolvidos na administração do clube. O torcedor quer saber como é que funciona esses contratos com as empresas interessadas, como a direção escolhe e avalia os projetos implementados no clube e sobre a renegociação com a Petrobras. Olha, eu acho que é importante a gente começar com o trabalho de vocês numa etapa nova, né, e esclarecendo o torcedor de tudo que acontece no Pelotas. Então, eu vou começar dizendo que, em função da pandemia, o futebol hoje está em segundo plano. Então, muitas vezes as relações empresa-futebol, e principalmente no Pelotas, que tem uma situação de um calendário pequeno, realmente as coisas não são muito fáceis. Então, a gente tem uma direção, tem um departamento de marketing que fez todo o possível para dar um respaldo financeiro para o Pelotas e dentro do que se pôde fazer, a gente conseguiu apoiadores como o Biscoito Zezé, como Veja, como a própria o fornecedor de material esportivo nosso, e a gente sabe que são valores do tamanho do momento. Então, esse foi um segmento. Com relação ao posto Petrobras, foi uma operação que foi feita com 20 anos, né? Lá atrás foi feito. O vencimento é ano que vem. A gente já tem um contato com a Petrobras e ela foi notificada do não interesse da renovação do contrato, que, baseado nas conversações que eu tive com eles, são um procedimento para que a gente dê andamento. Porque o contrato do Pelotas, se o Pelotas não notificasse um ano antes, ele teria uma renovação automática. Não prevê valores, não prevê nada no contrato, então a gente denuncia o contrato e começa a negociação. Até por interessante que a senhora que eu estou conversando com a Petrobras me disse que eles têm um departamento que vem fazer uma avaliação do valor do ponto, né, e todo o envolvimento, que é o modelo de negócio que eles fazem. A partir dessa valorização que essa empresa apresenta, abre-se a negociação para prorrogação ou não. A gente tem uma possibilidade de seguir com o posto, né, no mesmo formato. A Petrobras é exclusiva. O contrato diz que, se seguir posto, tem que ser com a empresa Petrobras. Não tem possibilidade de um outro embandeiramento, que é o termo que se usa para quando se muda a bandeira de um posto de gasolina, né? E tem a possibilidade do Pelotas também, se achar por bem, escutar nesse período de negociação propostas para que seja talvez futuro empreendimento ali também. Então, são as coisas nesse sentido que estão acontecendo. Espero que tenha esclarecido essa pergunta. Perfeito, Gilmar. Ainda seguindo na área financeira, atualmente qual o meio de entrada de dinheiro no clube e também qual o valor mensal desse dinheiro é reservado para o pagamento de dívidas trabalhistas e também das demais dívidas do clube, e até quando a gente deve pagar essa dívida? A situação do Pelotas, se a gente olhar lá atrás, era uma situação bem complicada, né? Então a gente tinha em torno de 3 milhões e 800, que virou mais de 4 milhões de dívida, né? E essas dívidas foram equacionadas praticamente todas. A única exceção que a gente tem, as duas únicas exceções que a gente tem, duas ações, uma com o Thiago Gaúcho e uma com o goleiro Bruno, que a gente conseguiu uma prorrogação de pagamento desses valores, né? E foi postergando. Eles ganhavam o aluguel das duas salas. O Pelotas, na época, precisava dar um bem em garantia, então o Pelotas tem, pela Avenida Bento Gonçalves, 2 salas em garantias,
E quero dizer para o torcedor que, em função de todas essas crises, em função da baixa receita, a gente está muito próximo de perder essas 2 salas pela primeira vez, infelizmente. Comuniquei já em setembro o Conselho, comuniquei que tinha conseguido um prazo maior em dezembro para o Conselho, comuniquei toda essa situação e o Pelotas está na iminência de perder a primeira sala para o Thiago Gaúcho essa semana. Então tem o goleiro Bruno também, então são valores que giram em torno de 150 mil cada um, que seriam o remanescente praticamente das trabalhistas. Nós temos um acordo com o Tatá, que foi um jogador que infelizmente não jogou no Pelotas praticamente, mas teve cirurgia, e nós temos um acordo ainda esse mês, a gente tem uma última parcela de 10 mil reais para ele e as outras de 6 mil, são 5 parcelas de 6 mil, totalizando 40 mil reais até o final do ano, encerrando o acordo com o Tatá. E nos demais casos, o Pelotas tem uma situação de uma receita que são basicamente hoje 2 aluguéis, porque os aluguéis demais estão ou comprometidos com condomínios que precisam ser pagos, né? E a receita do Pelotas gira em torno de 50 mil reais, né? E a despesa, a gente, em função dos acordos que se fez, ela tem um déficit que não é tão importante, mas né? E no compor, inclusive o Conselho tem essas planilhas de projeção até o final do ano. O Pelotas tem para ser exato, até vou olhar aqui para não cometer nenhuma informação errada. O Pelotas tem uma projeção de 297 mil até o final do ano, né? E uma despesa em torno de 526. Então a gente tem uma defasagem na receita do Pelotas por projeção de 229 mil. Então, se a gente olhar, isso aqui tudo é planilhado. Hoje no setor administrativo a gente trabalha em cima desse orçamento. Então a gente tem um déficit bem importante até o final do ano de 230 mil. E fora isso, sempre tem alguma expectativa de algumas despesas que precisem. A gente tem desde o RETAR, desde a Receita Federal, que tem um parcelamento, né? Tem toda uma situação que a gente vem administrando, e acho que foi de todo o histórico em função da pandemia, porque eu quero dizer para o meu torcedor o seguinte: nesses últimos 2 anos, o Pelotas deixou de arrecadar, sei lá, 2 milhões de reais no mínimo, entre todas as alternativas de receita que o Pelotas teria. Infelizmente, a gente sabe que está passando por um momento muito difícil e com certeza a saúde das pessoas é muito mais importante que isso, porque isso que acontece no Pelotas acontece em todas as empresas e acontece nas famílias, né? A dificuldade, imagino o pai de família ou a mãe de família que perde o emprego, a receita da casa também fica comprometida. O clube não é diferente. Perfeito, presidente. Agora a gente chega num assunto que ele é bastante polêmico, porque todo torcedor quer saber, né? Que é a função daquela, a gente até escuta muito na internet, nos grupos de torcedores, sobre o hotel, que fala muito em hotel, mas agora vai ficar bem explícito e bem claro pelos senhores sobre essa pergunta aqui. Sobre o contrato com o Alagueto, gostaria que fosse explicado por que o Pelotas deve reembolsar se foi o próprio que rescindiu o contrato e quais eram as condições impostas pelas cláusulas rescisórias deste contrato. Na realidade, o Pelotas, para falar do Lagueto, a gente tem que falar de pessoas muito, muito diferenciadas. Tanto o Ronald, que é um diretor, e o Plínio, o outro, né? Eles tinham uma pretensão de fazer uma expansão para a cidade de Pelotas, né? Acharam maravilhoso o ponto do Pelotas, né? E achavam que seria um empreendimento fantástico. O modelo de negócio era misto, hotel e residencial, em função da área que é muito grande ali na quadra do Pelotas. E para falar de contrato, eu tenho que falar o seguinte: quando em agosto, quando o Pelotas subiu, logo depois que o Pelotas subiu, os nossos advogados fizeram um detalhamento de todo o endividamento do Pelotas, que era o caso das trabalhistas, que eu comentei. Inclusive, isso circulou por todo o Conselho, a gente pode recapitular tudo isso. O Pelotas classificou as ações verde para que tinha mais longas de como conduzir,
as amarelas e as vermelhas na iminência de realmente o Pelotas ser penhorado, que é o caso do que se tinha, né? Nós tínhamos, além das dívidas que eu menciono a dívida do ex-jogador Clodoaldo, que era uma parcela importantíssima por mês, eram R$10.250 por 60 meses, né? Mas aí eu levei isso para a Federação Gaúcha, e a Federação Gaúcha, por intermédio do presidente Noveleto, olhou e me disse: Gilmar, presidente, vai lá, pode contar com 1.300.000 da primeira cota do primeiro gauchão, como já tinham 2 ações já penhorando as verbas do gauchão, onde uma delas era da ex-fornecedora de material esportivo Esquema, né, a marca Esquema, onde eles estavam pleiteando 175 mil na época, já tinha penhorado esse valor, e a gente começou a negociar com diversos fornecedores, credores, né? Onde, por exemplo, a Esquema foi fechada por 110 mil. Felipe Garcia tinha uma verba já decidida, uma ação em fase de penhora, 350 mil, e assim por diante. E isso, o que a gente definiu? Esse 1.300.000, o Pelotas, todos os acordos que fez, por intermédio dos advogados e pelas pessoas que estavam envolvidas, eu diretamente, a gente fez o acordo, colocou no acordo que a Federação Gaúcha ia pagava como cláusula de contrato, e realmente ela pagou, fazia um acordo, 7 dias para pagamento, a federação pagava. O Pelotas juntava nos autos o comprovante do depósito. Então, esse 1.300.000 que a federação nos adiantou, a gente quitou 1.850.000 de dívidas. Então, 1.300.000, o Pelotas quitou 1.850.000. Eu, por diversas vezes, logo na época, eu me manifestei, talvez os torcedores muitas vezes não recordam, e deixei isso bem claro. Isso é uma coisa transparente no Pelotas, sem problema nenhum. Então, quando a gente encerrou o valor de 1.300.000, a gente tinha, por exemplo, dentro desses valores, nós tínhamos um fornecedor de alimentos aqui, que inclusive participou da diretoria, participa da diretoria, o Chamega, que tinha uma casa penhorada, né? Penhorada no Sicredi. A gente foi lá e quitou e salvou a casa do Chamega, que em outro momento ajudou o Pelotas. Então, coisas desse tipo foram feitas, e isso 100% certo. Então, o Pelotas economizou 550 mil naquele momento. Então, o Pelotas não ia ter dinheiro nenhum para jogar. Nesse meio tempo, a gente vinha com a negociação avançando com o Lagueto. Início de dezembro, o Conselho me deu poderes para a direção para realmente efetivar o negócio. E como não tinha um estudo prévio, do empreendimento, não tinha como fazer um contrato definitivo. A gente criou alguns parâmetros e o Lagueto se dispôs a adiantar para o Pelotas da negociação R$1.200.000, que era 200 mil a cada final de mês e 50 mil na quinzena. Só que, no final de dezembro, eu não tenho aqui a data da Assembleia, que foi feita no início de dezembro, quando o Ciro recebeu a autorização para realmente fazer essa negociação, o Lagueto nem papel tinha. Então eu vou dizer para o meu torcedor, qual empresário bota 200 mil num time de futebol, num final de mês, nas vésperas do Ano Novo, o Pelotas sem ter um dinheiro para adiantar para os jogadores? O Pelotas fez uma folha de 220 mil, 230 mil naquele ano, onde 200 mil era bancado pelo Lagueto, e a gente ainda tinha público, tinha tudo. Então, quando a gente foi fazer uma minuta de um contratinho, vamos chamar assim, porque o contrato definitivo nós faríamos depois do estudo todo de viabilidade do empreendimento, né? O Pelotas simplesmente fez um documento simples. Como que eu ia exigir uma cláusula de multa para alguém que adianta um dinheiro, né? Que estava fazendo, eles apostavam num empreendimento que ele estava sendo, não existia nada em termos de formatação, vamos chamar assim. Qual era o modelo de negócio?
O Pelotas pegava o térreo disponível, sempre o térreo do Pelotas, ia fazer uma cessão, que foi me orientado por um conselheiro que é conselheiro do Pelotas e dono de um cartório, como seria esse acesso. O hotel tinha um acesso maior, porque a estrutura térrea de um hotel é muito maior que um empreendimento, mais o acesso do empreendimento. Então, o Pelotas ia ficar com 850 metros de área pré-pronta no térreo e 15% do que fosse construído em percentual para os andares acima. Quando chegou essa pandemia, né, a gente teve também, tem que ressaltar que a gente teve também, naquele pós-Lagueto, a gente teve uma ajuda importante da construtora Zecom, na pessoa do Paulo Zeklinski, né, que foi um valor também importante, né, também apoiando o projeto. Então, num primeiro momento, a edificação seria Zecom Lagueto, porque o Lagueto faria uma parceria com a construtora. Aí as coisas não foram acontecendo, nós tivemos um problema de liberação do IFAM, que foi uma condicionante para que o projeto, em função dessa área ser muito importante dentro de Pelotas, essas coisas foram demorando, e lá pelas tantas, a construtora Zecom imaginou que talvez não fosse tão bom para ela participar do empreendimento, e essas coisas foram esfriando, né? O Pelotas procurou, quem na realidade procurou um novo parceiro que queria acelerar, ainda era o Plínio e o Ronald do Lagueto, para tentar achar uma outra construtora, quem sabe num outro modelo, e nesse meio tempo chegou a pandemia. Então, quando chegou a pandemia, infelizmente, eles fecharam todos os hotéis. E o modelo de negociação do Lagueto é investidor. E eles viram que o sistema hoteleiro seria o último a se recuperar. Isso que eles pensavam que a pandemia ia se encerrar em 2020. Nós estamos em meio praticamente de 2021 e não aconteceu. Então, os hotéis realmente tiveram uma queda drástica de receita e eles, muito certo, se retiraram do projeto. Baseado no que eles colocaram de investimento, porque hoje o investimento de um hotel, entre projeto, vamos pensar que o projeto atual, ele já está 6 meses na prefeitura para aprovação e a gente estima que esse mês vai ser aprovado. 6 meses mais 30 meses de execução e eles anteciparam o dinheiro do Pelotas. Eles anteciparam. Como que eu ia criar uma cláusula de multa ou de afastamento? Eles disseram, nós ajudamos vocês, fizemos um adiantamento para fazer um encontro de contas depois. Então, o Pelotas tem R$1.200.000 adiantado do Lagueto, com custo financeiro de 1%. E eu mantive o patrocínio por essa parceria do Lagueto na camisa do Pelotas, para depois tentar baixar esse valor desse 1%. Quem sabe fazer 0,5% e representar 6, 7 mil de ingresso para o Pelotas todo mês a título de patrocínio. Mesma coisa eu fiz com a Zecom. Como que eu vou? Alguém que adianta nos salvou naquele campeonato. Para poder jogar, eu ainda vou botar uma cláusula de multa contratual que a gente não tinha qualquer tipo de projeção dessa pandemia que aconteceu. Isso era uma coisa fora, impensável. E eles não estariam fazendo investimento pouco, porque a construção do empreendimento é quase 38 mil metros quadrados, é uma coisa muito grande, é uma obra muito grande, para que tu pensar que alguém vai brincar com isso. Então, o adiantamento todo que eu solicitei na época era 3 milhões. Só que quando as coisas não começaram a acontecer, IFAM não liberou, demorou para liberar, e levou 1 ano para o IFAM liberar, sabe o que é isso? Nós tivemos 1 ano para o IFAM Brasília liberar a sequência do empreendimento. Então, por isso que eu não tive coragem, nem teria como, se eu dissesse em dezembro que eu precisava de R$200 mil e que depois eu ia ter um contrato com multa, alguém ia me mandar o dinheiro. Entendeu? E eles foram corretíssimos com nós. Perfeito. Só para, então, a gente voltar ali no assunto, né? Uma das perguntas é,
devemos 1.200.000 ao Lagueto, referente ao adiantamento para jogar o Gauchão 2019, onde foi investida a verba enviada pela Federação Gaúcha de Futebol e de que forma vamos pagar o grupo? Essa resposta eu acho que eu já dei quando eu disse que o 1.300.000 da federação foi direcionado integralmente para verbas já penhoradas e acordos feitos dentro daquele período de endividamento da Pelotas. Perfeito. A gente tem uma pergunta também sobre a via de engenharia, né? Como o senhor já bem especificou também. Nós podemos pular a pergunta e já passar lá para a Aline de novo. Vamos lá. Sobre o Sou Mais Lobão, tá? Acho que é importante, Aline, desculpa eu colocar. Eu acho que o caso da Veja tem que ser bem esclarecido. Ótimo. A Veja, quando aceitou participar do projeto, ela manteve os mesmos percentuais que a gente tinha na negociação. E ainda era com o projeto do Lagueto. Quando o Lagueto se retirou da negociação, avisou o diretor Sérgio, lá da construtora, e disse que não podia participar. Depois ele me ligou, né? Ele demorou para fazer um reestudo do projeto, né? Que passa a ser um residencial, né? Mas tem uma vantagem para o Pelotas. O Pelotas, em vez de ter uma área térrea pré-pronta, passará a ter uma área pronta de 1.450 metros ao redor disso, com duas frentes, uma para a Avenida Bento Gonçalves e outra para Amarante, ficando só a esquina, só o acesso, que é um acesso que ocupa muito pequeno espaço do empreendimento. E isso se justifica porque, como o prédio ele tem duas frentes, uma pela avenida e uma pela Amarante, se não tivesse esse acesso único, teríamos que ter dois acessos de elevador e tal, né? Então, esse empreendimento, o Pelotas vai ganhar 24 unidades, mais 18 garagens e um térreo de 1.450 metros. Então, sempre a gente analisa mercado, o negócio acabou sendo melhor para o Pelotas, né? Considerando essa área disponível, né? E acho que nós estamos na iminência de estar com ele aprovado dentro do mês de junho. A gente tem essa expectativa, estando aprovado, porque no mês de março vieram algumas correções que foram feitas, né? Com relação ao projeto, e acho que é um projeto maravilhoso, é um primeiro projeto que eu imagino que futuramente vamos ter mais na boca do lobo. Perfeito. Vamos, então, trocando um pouco de assunto. Pode falar. A devolução do Lagueto e da Zecom, num almoço que a gente teve no hotel, lá na rede Lagueto, eles vão aguardar o lançamento para que seja feita uma previsão financeira depois do lançamento para devolução. E o Ronald ainda me disse: presidente, eu para ajudar, fico com uma unidade depois para também participar do projeto de vocês. Mais alguma coisa a ser dito sobre Veja, Lagueto? Acho que a gente, para ser bem esclarecido, e se no momento o torcedor tiver mais alguma dúvida, pode me fazer contato que eu estou à disposição. Com certeza. Bom, passando para outro assunto então, sobre o Sou Mais Lobão. Gostaria que ele explicasse de uma forma direta e transparente a participação de um torcedor da equipe rival no plano Sou Mais Lobão, especificamente quanto a ele ser remunerado pelo clube. O Pelotas é carente de pessoas, certo? Eu acredito que nós temos um estádio grande, o maior estádio da região, e nós temos uma participação de público pequena. Então nós na direção, a gente conversava com diversas possibilidades, né? Para mudar o modelo de sócio, a gente, por diversas vezes, a gente incrementou, fez alternativas, criou situações para que isso tivesse maior volume mensal, tá? O que aconteceu nesse andamento? A gente, pela dificuldade de pessoas que trabalham no Pelotas, né, quando apareceu a proposta da Corsa de um projeto diferenciado, a gente imaginamos na direção que seria uma oportunidade da gente fazer alguma coisa que não existe no Brasil, né? Um sistema de telefonia, que o torcedor aderindo ao sistema de telefonia, ele tivesse acesso ao estádio
por R$5. Por que a gente colocou R$5? Porque hoje a gente tem que recolher 5% do preço mínimo do ingresso para a federação, nós temos que ter um valor por INSS e um valor de segurança. Então, o serviço, os R$5 do torcedor seria o valor do custo do jogo. O clube não receberia nada, porque uma parte importante da parcela mensal do valor da telefonia viria mensalmente para o Pelotas. Vou explicar para o torcedor melhor. O torcedor, quando vai ter uma competição, ele se associa, passa 3 meses, o calendário do Pelotas é muito ruim, né? E o Pelotas se associa. Terminou a competição, ele infelizmente, porque por questão de economia, ele se desassocia ou deixa de pagar. No contrato de telefonia, ele já gasta isso. Se o torcedor tem um pacote de R$ 59,90, R$ 79,90, sei lá, tem um valor importante mensal para o clube. E a gente tinha uma esperança, uma expectativa de retorno imediato das competições, e com esse projeto a gente podia ter uma receita fixa importante para o clube. Só que isso aí foi evoluindo tanto, né, que passou por um plano de saúde, passou por uma fibra ótica, a gente começou a trabalhar com aplicativo, e foram muitas e muitas horas de negociação. E, casualmente, na empresa, tem um profissional, que é o diretor da empresa, que nos trouxe a opção dessa negociação, que ele tem clube, né, de preferência, e teve toda a história dele no clube de preferência dele. Mas ele, quando veio trabalhar aqui, ou quando ele participou aqui, ele é um profissional, né? E tem todo um trabalho que precisa ser feito, reuniões com todas as empresas que precisam ser, que o Pelotas não tinha. O Pelotas não tinha esse profissional. Tanto é que algumas negociações que vinham sendo feitas e estão sendo feitas, sempre foram com a participação tanto dele quanto do sócio dele, né? Mas são 3 sócios. E a terceira pessoa, que é uma sócia, foi até jogadora da categoria de base do Pelotas. E ela é Pelotas. Então não tem isso. Então ela não poderia trabalhar no Brasil? Ou não poderia trabalhar Não. Quando o Pelotas contrata um treinador, o Pelotas não pergunta que time é ele. Quando contrata um preparador, ou um médico, ou qualquer pessoa que está ligada, não faz isso aí. Então eu acho que assim, ó, nesse momento, a partir do momento que ele teve aqui e apresentou um projeto viável, e se avançou muito, porque foram muitas horas de reunião para chegar nesse projeto, e eu acho que tenho consciência que isso vai ser o diferencial do Pelotas para frente. Então, nunca vi um gesto de que desabonasse a conduta dele dentro de Pelotas, né? E por isso eu sempre mantive ele e tenho ele como hoje um amigo, e acho que é um cara que vai estar fazendo a empresa dele, e o que se montou. O Pelotas nunca teve uma loja tão boa para atender o associado, o Pelotas nunca teve projetos tão claros e transparentes como são dentro disso aí, e automaticamente isso tem um custo, porque se não fosse o custo dele, teria custo de outros funcionários. Então o Pelotas, com esse custo, também parou de ter outros custos. A gente já teve pessoas específicas para isso, ganhando bem mais que ele ganhou. Muito bom, presidente. É bom deixar claro que o torcedor... É um projeto do Pelotas. Que esse dito, né, torcedor do rival, ele não é um contratado pelo Pelotas, ele não é pago pelo Pelotas, ele tem uma empresa que fornece os trabalhos para o Pelotas. E é importante saber também, presidente, que o Sou Mais Lobão, ele é da empresa ou ele é do Pelotas? Ele é um projeto do Pelotas. Ele é um projeto do Pelotas, que foi desenvolvido em conjunto com a empresa, e acho que é um projeto que precisa continuar forte, independente de quem vai fazer a gestão nos próximos anos. Porque eu tenho uma expectativa de que quando o Pelotas voltar a jogar com torcida, esse vai ser o diferencial do nosso estádio. Nós poderíamos ter com facilidade 4, 5 mil pessoas pagando R$5 para vir no jogo, né? Sem ter um custo a mais fora isso. E o Pelotas cada vez mais consolidado dentro da estrutura que a gente imagina que seja o ideal para um clube de futebol. Perfeito. Então, se o presidente Gilmar sai hoje, o projeto continua. Claro que quem vai fazer a gestão depois, né, pode até... Existe contrato, existe tudo contratado, e acho que se por acaso isso não... Eu gostaria sim que se tivesse uma mudança, que fosse um projeto muito melhor. Não teria problema nenhum. Perfeito, presidente. Mudando de assunto, categoria de base, né? O torcedor quer saber
que a pergunta dele é assim, ó, é de entendimento de grande parte que o clube possui categoria de base. Além de economizar e ter jogadores comprometidos com o clube, pode também gerar renda. E por que o Pelotas não tem categoria de base? O senhor considera um investimento ou um custo trabalhar na categoria de base? Na realidade, quando a gente começou aqui, a gente tinha uma situação financeira muito difícil. E o quadro nunca mudou. Então, quando a gente fala de custo, né? A gente tem que ter a rúbrica para pagar esse custo, certo? Então, se a gente tem a receita, o Pelotas muitas vezes não tinha dinheiro para pagar a cozinheira. Então, como que o Pelotas vai levar em frente um projeto de base? Tem uma situação. O primeiro ano o primeiro ano foi de consolidação, isso estava, como ano passado, para que se evoluísse nisso. Chegou a pandemia e inviabilizou tudo. Mas o Pelotas está trabalhando há mais de 12 meses num projeto muito, muito, muito importante que está na iminência de sair. Então o Pelotas não descuidou disso. É que em função da pandemia não evoluiu. E eu acho que esse é o caminho. Então eu não falo nem de custo, nem de por que não se faz. Eu acho que é um caminho. Mas se for para fazer um projeto que não traga resultado efetivo para o Pelotas, é melhor não fazer. Então, acho que agora a gente está num caminho diferenciado, a gente está buscando alternativa para fazer um grande projeto no Pelotas. Muito bom. Podemos dizer, então, que novidades vêm por aí? Está se trabalhando nisso, né? Sim. Falando um pouco agora, passando para a parte do futebol, né, Gilmar? Uma das perguntas, grande parte da torcida sabe da importância do Gilmar enquanto administração do clube. Porém, é inegável o fracasso dentro de campo. Faltou ao presidente se cercar de mais pessoas que conhecem o futebol? Eu já analisei bastante isso, né? E acho que realmente a gente pecou forte nisso. Porque a gente é um clube de futebol, né? Mas se a gente olhar depois os últimos anos, e não só os anterior a 2014, depois de 2010, os resultados do Pelotas na competição são muito fracos, né? Não espelha o tamanho do Pelotas, não podia ser assim. E, infelizmente, a gente tenta de um jeito, de outro. Às vezes as coisas não acontecem, né? Se a gente pensar assim, diversos treinadores que passaram aqui, hoje estão no cenário nacional com uma importância muito grande. E aqui a gente não conseguiu responder. Eu acho que o modelo de futebol tu definir comissão técnica, tu definir um diretor, tu definir pessoas que trabalham no futebol. Infelizmente isso não tem dado muito certo, né? A gente sabe, né? Aí tem a justificativa dos jogadores que não querem vir, tem jogador que não sei o quê, né? E nós temos uma situação que às vezes não tinha calendário, mas ano passado nós tínhamos calendário e na última rodada ficamos fora, né? Eu às vezes tenho dito até para os jogadores, né? Porque se a gente tem um clube organizado, que dá estrutura, que dá moradia, que dá alimentação, que dá salário em dia, isso a gestão administrativa está fazendo. Agora, lá dentro do futebol, tu define as pessoas, então não vou usar isso como sorte ou azar, não é esse o ponto. E nós não temos acertado, infelizmente nós não temos acertado, e o reflexo é disso aí, que é uma tristeza que não podia ter acontecido esse rebaixamento de jeito nenhum, e fiquei muito triste com isso. Tem até uma pergunta, né, que fala sobre o perfil dos jogadores contratados, se não se adequa ao perfil dos campeonatos disputados, né, como o Gauchão, Série D, e se existem critérios para contratações. Aí eu lhe pergunto, presidente, a gente sempre fala, a gente falou agora há pouco da categoria de base, e eu acredito que o perfil desses jogadores, será que não seria melhor a gente começar a trabalhar com a base do clube, porque vai criar aquela identificação do atleta com o clube, do que trazer um jogador que seja caro, de fora, que não tenha ligação nenhuma com o clube, que ele vai vir para jogar aqueles 2, 3 meses e não voltar mais, não saber quem é o Pelotas e tudo mais? Tem duas situações, né? Quando tu joga uma competição de segundo semestre, eu acho que tu realmente tem razão na tua colocação. Mas numa competição como é o Gauchão, onde são 11 jogos, é um torneio, 11 jogos. Se tu entrar com um jogador sem
sem ter uma tradição, né, que eu acho que foi um problema que a gente teve esse ano, né, isso é um problema, porque tu não tem como recuperar, é tudo muito rápido, né? Porque hoje é assim, ó, nós vamos jogar contra o Novo Hamburgo, não, porque nós vamos ganhar, porque vamos fazer uma baita competição, nós estávamos ganhando, aí uma falha do goleiro, se tu tem um goleiro novo e ele toma, tu vai dizer, ele faz aquele erro daquele dia, tu vai dizer, pô, que goleiro inexperiente. Se tu traz um goleiro como a gente trouxe, acaba que ele falha também, e aí aqueles 2 pontos faltaram. Assim como faltou aquela bola no travessão do Prapel, como faltou Então, futebol é assim. Só que é tudo muito rápido, tu não consegue reverter muitas vezes. E aí a dificuldade, muitas vezes, de tu entender o tipo de jogador que tu precisa, né? Porque a direção definiu uma metodologia de trabalho, onde nós tínhamos um diretor de futebol, o coordenador de futebol, e a comissão técnica, com pesos importantes em cada decisão na definição dos atletas, né? Eu teria alguns atletas que estavam aqui na Série D que poderiam ter ficado, outros que eu fui literalmente contra que viessem, mas eu digo, a decisão foi do departamento. E sobre planejamento, né? Qual o planejamento para o futebol que vem norteando o clube? Como objetivo em competições, quais competições são, a partir de agora, a prioridade do Pelotas, e se existe a ideia de ascender em competições nacionais, e como o Pelotas, como direção, pretende fazer isso? Olha, a gente teve uma iniciativa do Gabriel, que foi atrás de uma possibilidade de empresários. A gente tem uma nova rodada de negociação quinta-feira em Porto Alegre para evoluir isto, né? E todo mundo sabe que eu era contra a Série D, né? Porque eu tenho para provar que o Pelotas teve um prejuízo de mais de R$1 milhão por ter jogado a Série D. O Pelotas não tinha esse dinheiro, certo? Então, se nós tivéssemos jogado uma Copa do Brasil, nós teríamos um ingresso de recursos e porque no meu entendimento e pela experiência que hoje eu já tenho, o Pelotas precisa estar mais consolidado como estrutura, como clube, e ter uma categoria de base, ter uma estrutura, uma sequência de competições, para que quando tu vai jogar uma competição nacional, que tu tenha uma real condição de chegar lá. Porque 64 clubes só sobem 4. Então é uma coisa muito diferente. O Pelotas até tinha uma folha significativa para jogar competição, mas se a gente vê os times que subiram, tinham 3 vezes mais. Então hoje, e vejo isso aí como problema até para o futuro, porque onde se as coisas que a gente escuta do futebol gaúcho, uma receita de 1.300.000, aí tu vai para um campeonato paulista quando o clube de menor expressão ganha 8 milhões. Se ele divide esses 8 milhões por 12, você sabe o valor que dá. Ele usa aquela estrutura para jogar o ano inteiro, né? Nós estamos competindo com qualquer jogador que se destaca no Rio Grande do Sul, ou em qualquer cenário, ele tem a opção primeiro do Campeonato Paulista, para depois do Campeonato não sei o quê, para depois ver se vai jogar no Sul. Então isso é ruim, isso é muito ruim para a formação. Então tenho certeza que a categoria de base a médio prazo seria a solução para isso aí. Muito bom. Uma pergunta bem direta. Desde o começo do seu mandato, o torcedor quer saber o que o senhor gostaria de ter feito diferente, citar alguns erros e alguns acertos, presidente. Na verdade, eu nunca quis ser presidente do Pelotas, certo? Eu sempre achei que a minha contribuição forte, né, seria no administrativo, no financeiro, talvez um pouco no patrimônio, né? Mas infelizmente as coisas foram acontecendo e as pessoas que me antecederam, com razão, por diversas vezes foram presidentes e não quiseram, a gente entende, seguir. Então, para não também mudar o curso do projeto, eu me coloquei à disposição, né? E acho que para frente, né, o Pelotas tem que pensar muito isso, né? Renovação de conselho, as pessoas participar mais, se associar, nós temos que renovar isso cada vez mais, né? E mais pessoas que trabalham no Pelotas. Então, eu assim, sou frustrado pelo futebol não ter evoluído, com certeza.
né? É o pior que pode ter acontecido, porque o Pelotas precisava, a direção precisava evoluir. Nós temos aqui na cidade uma cobrança muito forte sobre isso, e não sei aonde vai sair o recurso para que isso aconteça, porque o futebol está muito caro. E isso é certo. Então as pessoas sabem que o Pelotas, a grandeza do Pelotas, quando o Pelotas se coloca à disposição para contratar um jogador, ele às vezes quer um valor X, e se o Pelotas não quiser, os times de Caxias não quiser, ele vai jogar pela metade num outro clube, né, em função da expressão da cidade, né? Todo mundo quer vir jogar aqui, mas ninguém quer vir jogar com pouco dinheiro aqui também. Para finalizarmos, né, Gilmar, uma pergunta que todo torcedor quer saber: quais serão os próximos passos do Pelotas? Pelotas já sabe algo sobre o segundo semestre, Copa da Federação Gaúcha? Eu acho assim, se eu digo para o nosso torcedor que nos próximos 6 meses o Pelotas vai faltar 200 e tantos mil reais para fechar o ano, eu coloco que se a gente for jogar uma competição, tem diversas maneiras de jogar essa competição, com apoiadores, com a torcida e com as receitas do Pelotas, que hoje são direcionadas à despesa que já existe. Então, acho que a gente está no caminho de escutar e ver alternativas, né? E dizer para o torcedor, eu sou um torcedor que casualmente está aqui na administração do Pelotas. Eu aceito qualquer possibilidade, né? Inclusive, considero bastante a possibilidade de deixar para outra direção assumir. Acho que não teria sentido, por exemplo, se eu não tiver apoiador e se não tiver a garantia do apoiador, tu montar um time de 50 mil reais, Pelotas, a torcida do Pelotas aceitaria? Né? Difícil, né? Então não é 50 mil. Qualquer coisa que for acontecer, hoje, para dar alimentação para 35, 40 pessoas por dia, se gasta R$1.000 por dia. São 30 mil no mês. Né? Quer dizer que se tu precisa acomodar esse pessoal, precisa pagar a conta de luz, precisa treinar no parque, precisa, é 150 mil. Né? Eu acho que até parece, o congresso técnico é dia 30, final do mês, então por isso que a gente está com um período curto para achar alternativas, e é o que está se fazendo. Então, se hoje tiver uma competição de 4, 5 meses, a gente tem que pensar que tem que ter 600, 700 mil. Se o Pelotas já tem um déficit de 300, 250, 300, quer dizer que vai 1 milhão de novo. Né? Então, tem que ser responsável. Se tiver alternativa, eu não sou contra jogar, nós somos um clube de futebol. Agora, se não tiver alternativa, que alguém venha aqui e diga: eu trago as alternativas, e o Gilmar Schneider vai para a arquibancada fácil, sem problema nenhum. O que eu quero é que a gente tenha responsabilidade para que tudo que foi feito até agora, né, e toda a história do Pelotas seja preservada e que não aconteça que nem aconteceu em anos atrás, que gerou todo esse problema, que a gente passou e impactou demais em tudo, inclusive no resultado de campo, meus cabelos brancos que caíram e tudo mais. Perfeito. Aí a gente encerra a série de perguntas dos torcedores e a gente deixa em aberto. Se o presidente quer falar alguma coisa que passou em branco, você quer deixar algum recado para o torcedor, fique à vontade. Nós temos um grupo de trabalho muito bom, né? Isso foi construído. Então a gente precisa evoluir. Eu convido a todos que quiserem participar, mas eu às vezes digo o seguinte: não é para vir numa reunião para saber as notícias do Pelotas. Isso aí a gente nunca escondeu nada. A gente está sempre à disposição, né? Nós temos todo o administrativo, contabilidade, nós temos o dia a dia, nós temos o Roger, quem vem aqui no dia a dia. Eu sei que muitas pessoas dizem: das coisas não acontecem. É que com a pandemia as pessoas não passaram a não vir no estádio, porque não podiam. Nós não podíamos deixar as pessoas entrarem, né? Porque era o regramento, era a conduta que se tinha. Né? Hoje o Pelotas, por exemplo, da Série D, o Pelotas deve 40 mil reais para o laboratório que nos fez os testes. Quer dizer que se tu vai jogar uma competição, tem todos os testes, tem toda uma situação que precisa ser acompanhada. Então, é muito difícil. Não é o momento sem público. Eu acho, né, que futebol sem público é uma coisa que a gente até está cansando agora, né? Porque todo mundo queria que voltasse futebol, e hoje a gente olha, imagina uma Copa América sem clube, sem torcida, uma Copa do Brasil
as competições aí sem torcida, uma final sem torcida, né? E tenho certeza que se nós tivéssemos o nosso torcedor do nosso lado nessa competição do Gauchão, nós não teríamos caído. Tenho certeza disso. Essa é a minha mensagem. Nós temos que evoluir como clube, nós temos que entender a angústia da torcida e a gente está fazendo pelo melhor e cada vez precisamos de mais gente com esse intuito de melhorar Pelotas. Perfeito, presidente. A gente espera então que passe logo toda essa loucura que a gente vem vivendo, né? Chega essa vacinação para todos e que o torcedor possa logo mais estar no estádio e estar contribuindo também com o Esporte Clube Pelotas. Aline, encerramos por aqui? Encerramos por aqui. Lembrando, né, Felipe, a gente vai seguir aí com a série de entrevistas, vamos conversar, é importante ressaltar, né, não tem ninguém aqui parado, segue todo mundo trabalhando. Então é isso aí, a gente vai mostrar cada vez mais aí o interior do clube e, claro, falar de torcedor para torcedor. Certo. Muito obrigado a todos que acompanharam essa entrevista. Até breve.